Políticas públicas e universidades é tema de fórum na PUC Minas. Processo de beatificação de Irmã Benigna em nova fase e as orientações para passageiros da Avianca com cancelamento de voos. O Horizonte Notícia começa agora. O processo de beatificação de Irmã Benigna entrou em nova fase. É a de impressão de uma espécie de dossiê com toda a documentação coletada. A informação é da Associação dos Amigos de Irmã Benigna. O processo de beatificação está na fase romana da Congregação das Causas dos Santos no Vaticano. Agora será impressa a Positio, um dossiê que reúne toda a documentação coletada. Após esta fase, a Positio será examinada por um grupo de teólogos que irão avaliar a vida, as virtudes e a fama de santidade da serva de Deus. Uma comissão de cardeais e bispos também irá opinar. Só então a documentação será apresentada ao Papa Francisco, que poderá decretar a virtude heróica da Irmã Benigna como venerável. Maria da Conceição Santos, a Irmã Benigna vítima de Jesus, nasceu em Diamantina no dia 16 de agosto de 1907 e ingressou na Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade em 1935, onde prestou serviços e trabalhou como enfermeira. Se canonizada, ela será a primeira santa mineira do Brasil. E a PUC Minas realizou ontem mais uma edição do Fórum Contraponto. Desta vez, o convidado foi o reitor da universidade, o bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Joaquim Moll. Nesse mês de junho, o Contraponto, iniciativa da Pastoral Universitária da PUC Minas, trouxe como reflexão o tema Políticas Públicas e as Universidades. Todos os cidadãos têm o direito de poder viver, ter saúde, educação, trabalho, ter opinião, se desenvolverem. Trazer isso para a universidade é fundamental, porque é aqui que nós estamos preparando profissionais, especialistas em muitas áreas e, sem dúvida, este é um lugar privilegiado dessa discussão. Dom Joaquim Giovanni Moll foi o convidado desta edição do evento. O reitor da universidade refletiu sobre a importância das políticas públicas para a vida acadêmica e os desafios do assunto no contexto atual do país. É a descrença, o descaso, a desvalorização da educação por parte de agentes públicos. Não é só no nível federal, há também no nível estadual, municipal. A educação precisa ser reconhecida, mas na prática, ela não precisa de elogios, ela não precisa de palavras, a educação precisa de investimento, seja em qual nível for. Então, esse é um grande desafio, de fazer pessoas que não conseguem ver o valor da educação e, mesmo assim, governam, passar a ver. Esse é o grande desafio. Em São Paulo, ministros da Educação dos governos Fernando Collor, Itamar Franco, Lula e Dilma Rousseff se reuniram na USP. A discussão também foi sobre o atual momento da educação no Brasil e o que eles consideraram uma rinha partidária promovida pelo presidente Jair Bolsonaro. Entre os ex-ministros estavam Fernando Haddad, Cristóvão Buarque e Murilo Ringel. O encontro foi motivado pelo que consideram um chamamento à nação em defesa das políticas de ensino no país. As atuais políticas de contingenciamento de recursos para as universidades e a desvalorização dos professores foram criticadas. A educação, ela precisa de certas garantias fundamentais. E a autonomia dos professores e liberdade de cátedra são questões absolutamente inegociáveis, simplesmente. Não pode haver perseguições desse tipo. E os professores perderam prestígio dentro da sociedade brasileira justamente por interferências externas ao sistema. Os ministros reforçaram a necessidade de manutenção da qualidade da educação no Brasil e destacaram que sem qualificação e remuneração digna, não há como ter professores eficientes.
Em Belo Horizonte, começa hoje o cadastramento dos alunos que irão ingressar na educação infantil em 2020. Podem ser inscritas crianças nascidas a partir de 1º de abril de 2014 e residentes em Belo Horizonte. As gestantes também podem fazer cadastro com o próprio nome. A inscrição é apenas pela internet. As crianças cadastradas na faixa de 3 a 5 anos terão vagas asseguradas para o ano que vem. Já as que têm entre 0 e 2 anos serão encaminhadas conforme a disponibilidade na rede municipal. A Prefeitura de Contagem começou o monitoramento de capivaras na região onde viviam as vítimas que morreram de febre maculosa. O objetivo é evitar a proliferação da doença. São 21 casos suspeitos, 2 mortes foram confirmadas e outras 2 estão sendo analisadas. A situação lançou um alerta também aqui na capital. Saiba mais com a repórter Vanessa Anício. Mais uma doença preocupa Belo Horizonte e a região metropolitana. 2 mortes já foram confirmadas por febre maculosa, a chamada doença do carrapato. Do meu lado, Eduardo Viana, que é diretor de zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde. Eduardo, nessa época do ano, o número de casos por febre maculosa tendem a aumentar? É um período mais favorável à transmissão, porque é um período onde o vetor, o carrapato estrela, o Amblyomma sculptor, ele está na fase ainda imatura, larvas e ninfas, favorecendo então o aparecimento no ser humano, né, e a ocorrência então da transmissão e de casos de febre maculosa. Quais são os cuidados, brevemente, que a gente tem que tomar em casa para evitar o aparecimento do carrapato? Essa espécie de carrapato, ela é geralmente encontrada em áreas verdes, né? Onde existe a presença tanto de cavalos ou de outros animais silvestres. Então, a gente sempre pede para que se evitem, né, passeios em áreas que sabidamente estão infestadas por carrapato e, caso aconteça esses passeios, sempre verifique num período não superior de 2 horas se há a presença de algum carrapato aderido ao corpo. Essas medidas, então, vão auxiliar na prevenção da doença. Eduardo, muito obrigada. Fica então o alerta. Vanessa Anício para o Horizonte Notícia. Já estão em vigor as novas regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar para planos de saúde coletivos. A partir deste mês de junho, beneficiários destes planos coletivos podem migrar para outros planos ou operadoras. A mudança só era permitida para clientes de planos individuais ou familiares. A portabilidade é o direito de migrar para outro plano de saúde por qualquer motivo, sem precisar cumprir carência no novo plano. E a suspensão das operações da Avianca no Brasil trouxe muita dor de cabeça, principalmente após o cancelamento de voos por medida de segurança pela ANAC. Vamos saber mais sobre os direitos dos passageiros da companhia aérea com a advogada Juliana Bento. A decisão atinge muitos passageiros que devem ser acomodados em outros voos, mas a preocupação é grande, já que não há certeza quanto à garantia de realização da viagem. A companhia aérea segue obrigada a cumprir integralmente a legislação que prevê oferta de opções de reembolso ou reacomodação de passageiros. Os passageiros devem ficar atentos aos comunicados que a Avianca deve fazer sobre a situação do seu voo e, em caso de dúvida, buscar informações no site da companhia aérea, na internet ou contatem seus canais de atendimento telefônico, eletrônico ou presencial. Em caso de cancelamento ou alteração do voo por iniciativa da Avianca, o passageiro deve ter seus direitos respeitados. Caso o passageiro se sinta prejudicado, ele deve procurar a empresa aérea contratada para reivindicar os seus direitos como consumidor. Se as tentativas não apresentarem resultado, o usuário poderá registrar reclamação por meio do site www.consumidor.gov.br. Pela ferramenta, ele se comunica diretamente com as empresas aéreas, que têm a obrigação de receber, analisar e responder às reclamações em no máximo 10 dias. Se a reclamação não for resolvida na plataforma, o passageiro ainda poderá recorrer aos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que inclui os canais presenciais de atendimento, como o PROCON e Juizado Especial Civil, a fim de buscar uma solução para o seu problema individual e requerer a reparação de danos, porventura causados pelo transportador.
De acordo com a ONU, 9 em cada 10 pessoas no mundo estão expostas a altos níveis de poluição do ar, o que excede os números considerados seguros pela Organização Mundial da Saúde, OMS. E a poluição do ar é o tema deste Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta quarta-feira, 5 de junho. Segundo a organização, o objetivo é chamar a atenção para este problema evitável, mas que demanda ações urgentes e imediatas. Além de afetar a saúde humana, a poluição do ar também afeta o crescimento econômico. Segundo a ONU, o mundo gasta 5 trilhões de dólares por ano por causa do problema. Nas cidades, as emissões nocivas são um fator de risco para doenças crônicas não transmissíveis, provocando quase 1/4 das mortes por doenças cardíacas, 25% dos óbitos por acidentes vasculares cerebrais, 43% por doença pulmonar obstrutiva crônica e 29% por câncer de pulmão. Muitos poluentes atmosféricos também intensificam o aquecimento global, segundo dados da ONU. A preservação e a proteção do meio ambiente são questões cada vez mais discutidas e debatidas no mundo. Nesse contexto da preservação ambiental, em 2015, o Papa Francisco publicou a encíclica Laudato Si sobre o cuidado da casa comum, um dever de cada um de nós. E a gente termina agora a edição de hoje. Para rever o programa, acesse o nosso site. Até amanhã, 8h45 da manhã. Tchau, tchau.